noite aos amigos da TV 247. Hoje, com grande alegria, a gente recebe aqui Marília Reis. Tudo bem, Marília? Tudo bom, Atush. Pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo PT. Quem a entrevista é meu amigo William De Luca, eu, Leonardo Atush. E já tem pernambucano se manifestando aqui, viu, Marília? Tem aqui a Georgia dizendo: Marília, sou de Santa Cruz do Capibaribe, tens os nossos votos. Esse ano vou de Marília Reis, Silvia Siqueira, Liana Cirne, PT na cabeça, Pernambuco quer Marília. E só mulher também. Isso talvez seja um traço dessa eleição de 2018. Tudo bem? Chegou bem em São Paulo? Muito bem, muito bem. Animada, porque a sua candidatura ela ganhou um ar de um caráter nacional, né? Porque o que está se discutindo, na verdade, é a própria aliança nacional PT-PSB, e a grande moeda de troca que o PSB exige seria a sua desistência. Toda vez que a gente toca nessa questão, e eu já falei disso várias vezes em programas, seja no Boa Noite, Bom Dia, nos programas que a gente faz aqui, as pessoas se manifestam muito enfaticamente. O PT não pode desistir da Marília Reis neste ano. E aí eu te pergunto já de cara, existe essa possibilidade de não acontecer essa candidatura em nome de uma aliança maior? Na verdade, Atush, eu acredito que o PT está fazendo o possível, né, para sair do isolamento, para buscar mais apoios para a candidatura do presidente Lula, para fazer a defesa do presidente Lula, mas e para construir a unidade da esquerda, do campo progressista no país. Agora, o que não pode é um outro partido que queira fazer parte dessa unidade, fazer isso mediante pressão, mediante uma verdadeira chantagem. Isso resultaria numa unidade provavelmente pouco consolidada e que, quando chegasse mais na frente em momentos críticos, como aconteceu na época do impeachment, não seria forte o suficiente para combater quem são, de fato, os nossos adversários. O argumento que eu sempre coloco, Marília, é de que isso aí tem todo o cheiro de cilada, do tipo assim, olha, primeiro vocês desistem da Marília, a gente apoia e, de repente, acontece uma zebra qualquer, sei lá, uma puxada de tapete em relação ao Lula. Ah, veja bem, o Lula não é mais candidato, caiu a aliança nacional. Acho muito pouco consistente essa proposta. Não sei se você vê dessa maneira também. Mais ou menos assim. Então, é por isso que é uma posição do próprio PT Nacional a manutenção da nossa candidatura, o fortalecimento da nossa pré-candidatura. E é também a vontade da própria base que transcende o Partido dos Trabalhadores. Já é um fato, uma realidade consumada na sociedade de Pernambuco, porque Pernambuco quer mudar. Pernambuco hoje é um estado que está parado, a gente tem 1.500 obras paradas, é um estado endividado. Apesar de pagar em dia os servidores, não significa que as contas públicas estejam ok. A gente hoje tem uma dívida na receita corrente líquida, uma dívida consolidada de mais de 12 bilhões de reais, que é muito para um orçamento de um estado como Pernambuco. Nós temos restos a pagar, que foram rolados de 2017 para 2018 de quase 1,5 bilhão de reais, e paga quase 600 milhões de serviços da dívida, de amortização, de juros. Então, tudo isso leva a uma situação de marasmo, de falta de investimento. Quando se tem obras paradas, significa que pararam o investimento. Hoje a nossa capacidade de investimento é metade da Bahia, do Ceará, do Maranhão. É um estado que eu imagino muito afetado pela paralisação da indústria naval, da própria refinaria. Da refinaria, sem civil dúvida. Também, né? A gente teve uma notícia hoje sobre construção civil, de que a gente voltou no patamar de 2009, né? Então, Isso. Recife teve muitas obras estruturantes também durante os governos Lula, e deve ter sido um impacto grande também lá, né? Foi, totalmente. Nós terminamos 2017 com a taxa de desemprego no top do Brasil. Então, maior desemprego do Brasil. Foi mais de 17%. Então isso é uma situação que a gente está vendo muito grave. Então Pernambuco quer mudar, sim, mas não pela base de Temer. Tem uma outra candidatura de oposição, de um candidato que ficou lá da presidenta Dilma, foi ministro de Dilma, votou contra o impeachment, mas que, para viabilizar sua candidatura, se uniu com toda a base de sustentação do governo Michel Temer. E, aliás, Monteiro, é isso? Isso. Aliás, Atush, a base de Temer em Pernambuco está dividida, porque o PSB, junto com outros partidos que também apoiaram o impeachment ou não,
é um mix. A gente chama de golpe aqui, tá, Marília? A gente só chama O golpe, é o golpe, impeachment, o golpe, as pessoas veem da mesma maneira. Mas a base está dividida entre os que assumem ter participado desse processo e dos que, por oportunismo, para não capitalizar negativamente o que a opinião pública pensa sobre o golpe, não assumem isso e querem surfar na popularidade do presidente Lula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá em Recife, você já tem trabalhado, lá em Pernambuco, você tem trabalhado com a política de alianças. O PT está tendo dificuldade em fazer isso, né? O PCdoB, que é um aliado histórico, já lançou a candidatura da Manuela, o PSB está nesse debate, o PDT, outro aliado histórico, também lançou a candidatura do Ciro Gomes. Lá vocês tiveram a saída do João Paulo, ex-prefeito de Recife, foi para o PCdoB, e esse debate de costura de alianças lá dentro, em Pernambuco, vocês já começaram? Vocês já têm uma pré-conversa com alguém? Já, sim. A dificuldade maior de a gente construir aliança é por conta da indefinição, do cenário de indefinição de candidatura, mas mesmo assim nós estamos sendo procurados por diversas lideranças políticas, partidos. Recentemente, o deputado Silvio Costa, que é pré-candidato a senador, declarou apoio à nossa pré-candidatura. Ele não era fechado com o Armando, o Silvio Costa? Mas ele viu, justamente por conta do leque de alianças que foi formado em torno da candidatura de Armando, ele achou mais golpista, vamos dizer assim. Exatamente, achou mais coerente apoiar a nossa candidatura por conta da atuação dele no impeachment, ao lado do presidente Lula também, da defesa que ele faz de Lula e tudo mais. Só antes de passar, William, muitas pessoas aqui comentando, né? Gilca Pires, desista não, Marília, Washington Nunes já tem meu voto, que é lá de Paulista, Pernambuco. A Luciana aqui, Lula, a abraça e Pernambuco tem a Marília. Clotilde Pimenta, estou muito feliz de conhecer a Marília. Super linda, Pernambuco merece. Muitas pessoas aqui já também disseram antes, minha governadora, né? Então, esse é o sentimento geral. Fala, William. E lá em Pernambuco, o próprio Armando Monteiro já falou que gosta da ideia da sua candidatura, né? Como é que você vê esse apoio, mesmo que ele seja pré-candidato também, em relação à sua candidatura? Eu acho que cada campo que construa uma candidatura deve tocar a sua própria candidatura. Agora, acontece muito, William, que lá em Pernambuco nós somos o estado mais lulista, junto com a Bahia. Lula chega a quase 70% de intenção de voto no nosso estado. Então é difícil alguém se posicionar bem na eleição se não apoiar o presidente Lula, se não tiver o apoio do presidente Lula também. Isso significa que o Paulo Câmara, governador de Pernambuco pelo PSB, tem que apoiar o Lula de qualquer maneira? Ele não tem como não apoiar o Lula? Não, ele quer fazer isso por oportunismo, para tentar salvar um pouco do governo ruim que ele faz. Não, sim, mas a minha questão é, mesmo que, por exemplo, não haja aliança nacional PT-PSB, a sua candidatura seja colocada, o Paulo Câmara, de alguma maneira, vai dizer que apoia o Lula também, ou não? Ele já disse. Ele já disse e é bom pra gente. Quanto mais gente apoiar o presidente Lula, é melhor. Agora eu tenho certeza que o eleitor de Pernambuco vai associar bastante quem está apoiando agora e quem desde o início. Aliás, a nossa candidatura, Atush, nasceu para fazer a defesa do nosso projeto, e Lula não é simplesmente defender Lula, é defender o projeto de sociedade que a gente acredita. E como é que ele se explica em relação ao golpe? Porque tanto ele quanto o prefeito do Recife, que é o Geraldo Júlio, inclusive saíram matérias que eles foram grandes articuladores pela deposição que a gente considera ilegal da presidente Dilma Rousseff. Eles têm um argumento para justificar por que apoiaram o golpe? Não? Nunca vi fazer nenhuma autocrítica. Nem autocrítica, nada? Nunca vi. Então, basicamente, olha, articularam, é a linha do PSB, né? Foi contra a Dilma, agora está querendo voltar. Mas pra gente é importante. Não, se voltarem, ótimo, mas não precisa cobrar o preço que estão cobrando agora, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque, por exemplo, seu sobrenome, Arraes, é um sobrenome evidentemente muito conhecido em Pernambuco, mas você teve uma história de rompimento, né, com o governo Eduardo Campos, ou a família Arraes, de certa maneira, que nem todo mundo conhece, e você declarou apoio à candidatura da presidente Dilma em 2014, quando Eduardo Campos foi candidato. Por que você saiu do PSB? Como é que foi a sua história de migrar do PSB para o PT? Primeiro, Atush, eu sempre deixo bastante claro que eu não faço a política um assunto de família, e essa é uma postura que a gente sempre prezou, dentro de casa, inclusive. Então, o que acontece é que em 2014
o PSB, que vinha por uma linha histórica já, desde que houve praticamente uma refundação do PSB, o PSB se tornar, antes era um partido de intelectuais e passou a se tornar um partido que tinha uma atividade política mais intensa, quando meu avô Miguel Arraes entrou no partido e foi candidato por ele e tudo, sempre foi um partido de esquerda, um partido que tinha uma linha bastante definida. E depois também, depois que Eduardo Campos passou a ter o comando nacional do partido, continuou. Em 2014, houve uma flexibilização, na minha opinião, exacerbada. Chegou-se a se cogitar tirar princípios básicos do socialismo do Estatuto do Partido, a própria palavra socialismo do Estatuto, enfim. Alianças muito pragmáticas também. Alianças pragmáticas, porque uma coisa é você ter alianças, você buscar aliados para o seu projeto e que vão aderir a ele. Outra coisa é você flexibilizar o seu projeto para atrair aliados. Isso Eles é mais grave. Inclusive, a família Bornhausen, que lá de Santa Catarina são herdeiros do DEM Santa Catarina. Hoje não mais para o PSB, Forte, no Piauí. Heráclito Forte, né? Então, teve muita gente que veio do campo direto da direita para dentro do PSB, né, nesse período. Discordei desses movimentos e, por isso, apoiei o campo em que estava o Partido dos Trabalhadores em 2014. Já em 2014? Isso no começo do ano, então, quando começou a campanha presidencial ali? Foi no iniciozinho, antes das convenções, a gente já tomou esse posicionamento, até porque também a forma de escolher a sucessão, eu fui radicalmente contra. Eu acho que a gente não pode negar a política, é necessário ter técnicos, ter gerentes, mas liderados por um político que dê o rumo, que dê a diretriz da gestão. Agora, embora você diga que política não é um assunto de família, como é que foi a repercussão familiar da sua decisão? Foi uma bomba política no Estado, né? Porque era uma Arraes que iria para o PT, que se desfiliava do PSB. Como é que isso caiu localmente, ou não? Não, localmente, sim, foi realmente um fato, um dos maiores fatos da eleição, mas dentro da família a gente sempre se acostumou a respeitar muito o que o outro pensava, o que o outro defendia. E o seu eleitor parece ter gostado, né? Você teve a votação, quando você mudou de partido e foi para o PT, você teve a sua maior votação, né? Para vereadora. Até porque a gente está num momento em que é necessário tomar posição. E eu não podia tomar uma posição contra o projeto que o PT representava naquela época, continua representando hoje no Brasil. Então acho que foi reconhecido pela sociedade. Apolônio Melo assistindo direto de Toronto, Ontário, Canadá. Parabéns, Marília. Muitas pessoas aqui te elogiando, né? E aqui, olha que interessante. A Fernanda fala, o PT ganhou quadros maravilhosos em plena tempestade. Marília, Arraes, Lédio Rosa, Márcia Tiburi, Liana Cirne. Eu queria te trazer uma questão colocada pela Liana, com quem eu falei semana passada, e ela foi muito radical. Ela falou o seguinte, olha, se não houver a candidatura da Marília Arraes, o PT acaba em Pernambuco. Ela fala que esse é um momento de empoderamento da militância, né? O William, ele é jornalista, mas ele também é militante político, né? E aí eu queria te perguntar, como é que a sua candidatura foi sendo construída de baixo para cima em Pernambuco? Pois é, no início não havia essa decisão de um nome, de meu nome, não começou dessa maneira. Eu acho que por isso que a gente tem hoje uma ideia muito bem consolidada na base. Como é que começou? A gente terminou a eleição em 2016, o PT numa situação difícil no Brasil todo, o Brasil também numa situação bastante complicada, cheio dessas ameaças que algumas se concretizaram, a PEC da morte, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência aí prestes a acontecer. Então nós sentimos a necessidade de buscar a conscientização das pessoas. Não tem como ir para o embate e combater todo esse desmonte do estado de bem-estar social, do Estado Nacional brasileiro, com a entrega do nosso patrimônio, com o desmonte dos direitos do povo brasileiro, sem ter uma população consciente. Então, nós nos juntamos com os movimentos sociais, com a CUT, com os sindicatos, e passamos a fazer debates, discussões em todos os lugares do estado de Pernambuco. Hoje, quando você chega no estado, a maioria das pessoas sabe o que é que está acontecendo e rejeita a reforma trabalhista, por exemplo, rejeita os políticos que votaram a favor do golpe, enfim, tudo isso. E graças muito a esse trabalho de conscientização que nós fizemos, e foi isso que eu fiz, coloquei o pé na estrada para
fazer esse trabalho militante, não somente eu, mas outras lideranças do PT. E talvez pela vontade de renovação, por ter tido essa postura de entrar no partido na pior hora, a base, a militância começou a praticamente me convocar para disputar essa eleição. Então nós começamos com essa ideia e terminou que tá pegando na sociedade. Tá pegando, né? Tá. Mas se dentro da base você tem esse apoio, e com as principais lideranças históricas do partido, como é que é o seu diálogo com eles? Isso é uma ideia que foi comprada também pela executiva do partido lá em... Isso é muito importante porque muitas pessoas, William, criticam os pragmáticos no PT, né? Sem querer dar nomes, assim, você enfrenta resistências internas? Tem. E o PT é um partido muito democrático, é isso que dá a vida interna do partido, o tamanho que ele tem. Mas a gente tem sim lideranças históricas do partido conosco. Tem Fernando Ferro, tem a deputada Tereza Leitão, também tem... Que apoiam a candidatura explicitamente. Que apoiam a candidatura. O MST está muito animado também em fazer essa candidatura. Jaime Amorim, o próprio João Pedro Sterling, que teve com Lula, vai fazer 15 dias e trouxe para a gente esse recado do presidente, que o presidente também estava bastante entusiasmado. Então a gente tem muita gente do PT que está afiliada desde a fundação e que está não somente apoiando, mas está engajado na construção dessa pré-candidatura. Mas tem também resistências, lógico, e que vão ser debatidas e no final das contas a gente vai mostrar que tem muito mais convergência do que divergência. Inclusive nesse ponto sobre a questão do debate interno, né? Por exemplo, eu fiz uma entrevista recente com o senador Humberto Costa. Ele falou, olha, que a prioridade nacional é o projeto nacional do Lula, mas se houver a decisão interna de apoiar a candidatura local, ele vai estar lá na primeira fileira defendendo sua candidatura. Você acha que o processo é esse mesmo? Aqueles que hoje podem parecer mais pragmáticos vão estar com você na hora que a candidatura vier a ser confirmada? Acho. Esse é um movimento natural, né? Eu acho e estou muito tranquila em relação a isso. Acho que a gente tem que fazer o debate de forma respeitosa e dentro dos limites do partido. Eu não gosto de estar debatendo com ninguém pela imprensa. Eu acho que a gente tem que resolver os problemas do PT dentro do PT e é isso que a gente tem feito, tem tentado conduzir dessa maneira. Agora a militância está muito efusiva, né? Está bastante empenhada em garantir que a gente tenha uma candidatura em Pernambuco. Isso é muito legal. É na linha do que falou a Liana Cirne, né, do empoderamento da militância. Fala, William, depois eu queria passar para a gente falar um pouco de Lula, então fala mais de Pernambuco. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à militância. Você é vereador em Recife, uma cidade que teve poucas vereadoras historicamente, num estado que nunca teve governadora, vice-governadora, não teve senadora da República, teve poucas deputadas federais. Prefeita da capital também não teve. Nunca teve prefeita da capital. Como é ser mulher na política lá em Pernambuco? É uma barreira a mais que você vai ter que superar nessas eleições lá? É uma barreira grande, inclusive eu acredito que boa parte de uma resistência que a gente tem sofrido tem sido também pelo fato de ser mulher, de a gente furar essa bolha que existe no Estado. E tem sido, inclusive, eu acho, pedagógico para as lideranças locais, para a imprensa local lidar com uma mulher estando numa situação de competitividade, de franca competitividade com outros homens, inclusive homens mais velhos que têm mais tempo na política, que têm mais poder, mais estrutura. Então isso tem sido bom. Eu acredito que é bom para todas as mulheres que a gente possa ocupar esse espaço e mostrar que a gente pode ocupar o espaço que quiser. Muito bom. E pode ter uma governadora também no Rio Grande do Norte, que é a Fátima. Está numa situação... Está muito bem, tá? Acho que está em primeiro lugar. Tá em primeiro lugar. Tá, lá deve ser primeiro turno. Muito bom. Grande Fátima. E ela é também muito entusiasta da candidatura da gente. Que legal. Deixa eu dar um abraço aqui para o Francisco Paulino, que está participando aqui pelo Superchat. Marília, você teve com o Lula aqui em São Bernardo do Campo, se eu não me engano. Eu lembro de fotos suas ali. Como é que você viu a situação do presidente Lula e como é que você vê essa situação do Brasil, do Lula preso há 100 dias, né? 100 dias ninguém imaginava. E eu até queria te perguntar, como é que o povo pernambucano sente a prisão do Lula? Porque o Lula tem uma aprovação, talvez seja o estado onde ele é mais forte, né? Lá em Pernambuco a consciência é plena da injustiça que o presidente Lula está sofrendo, por onde a gente passa, principalmente no povo mesmo, no povo. A gente sente
que eles se sentem injustiçados também e apoiam totalmente o presidente Lula. A parcialidade da justiça está mais do que clara ultimamente. E o episódio que aconteceu domingo passado, né? Retrasado, na verdade, foi algo que deixou bastante evidente o quanto a justiça tem sido parcial com o presidente Lula. Então, mas e como é que você se sentiu? Você não esteve em Curitiba? Não tive. Porque você o viu 100 dias atrás, então, no dia anterior à prisão. Nessa prisão, as pessoas que têm visitado têm dito que ele está muito sereno, muito tranquilo, e ele mesmo fala, tentando não odiar ninguém. Ele mandou um recado, Marília, se eu não me engano, saiu numa coluna e a gente repercutiu muito, dizendo, olha, o PSB está enrolando, vamos com tudo para a candidatura Marília Reis. Você acha que o sentimento do Lula também é de apoiar a sua candidatura? É isso que você tem como informações das pessoas que o têm visitado? Ele sempre tem expressado isso, era algo que ele já expressava antes da prisão. E o que a gente sente dele é realmente muita serenidade. Ele sabe por que está passando aquilo ali. Sabe que não é contra ele, afinal não tem provas contra ele. O que está sendo colocado ali em jogo é um projeto de sociedade de diminuição da desigualdade social que a gente, pela primeira vez, viu o Brasil colocar em prática, colocar o povo no orçamento e prezar a soberania nacional. E as elites e o pessoal lá de fora, o capital financeiro internacional, nunca aceitou isso. Podia até aceitar a democracia, mas a democracia sem a essência. Claro. A essência básica, é como uma cerveja sem álcool, né? Claro. Você tira... Mais ou menos isso, hein? Né? Democracia sem Lula no Brasil é cerveja sem álcool. Mas você acredita, Marília, na possibilidade do Lula disputar a eleição? Como é que você está vendo o quadro nacional? A gente tem que acreditar e tem que continuar, principalmente conscientizando as pessoas. Se a gente não levar o povo para reivindicar esse direito, que não é um direito de Lula somente, é um direito nosso, a gente não consegue. E as pessoas estão se manifestando em Pernambuco, tem tido, por exemplo, porque nesse domingo, quando aconteceu esse episódio, eu vi que tinha manifestação convocada na Cinelândia, no Rio, na Praça da Estação, em Belo Horizonte, em Pernambuco, que é um dos estados assim, de mais apoio ao lulismo. As pessoas estão prontas aí para fazer o chamado levante popular em defesa da candidatura Lula? Nós já fizemos vários atos em que foram milhares de pessoas e convocados pela CUT e pelos movimentos sociais, e que a gente viu pessoas que não eram simplesmente massa de manobra, mas gente que estava ali para defender o direito de Lula. Agora, não é algo que o direito nosso, né? O projeto de sociedade nosso. O direito de votar ou não votar, né? Pois é. Agora, não é algo que a gente possa também cobrar, exigir que as pessoas tenham de uma hora para outra. Nós tivemos um processo de ascensão de classe social e que nós não fomos 10% bolivarianos do que nos acusam. Talvez se a gente tivesse tido, nós estivéssemos hoje em uma situação diferente, mas não significa que a gente vai desistir. Não, o PT foi totalmente republicano, falou ele. O Wilton Gonçalves diz, o PT tem mulheres incríveis, Dilma, Gleisi, Marília Reis, Fátima Bezerra, Márcia Tiburi, acrescenta Margarida Solomão, que é uma pessoa que eu gosto muito, e tem um superchat aqui do Francisco Paulino dos Santos, Marília, vamos derrotar o PSB golpista. Isso que ele estava falando em relação a como o PT se construiu pragmaticamente. Você acha que essa crise, pelo menos, foi uma oportunidade de jogar o PT de novo mais para a esquerda, já que o partido tinha mudado algumas posições, especialmente nesse último governo Dilma? Você acha que foi uma oportunidade do PT voltar mais próximo às suas raízes, ouvir as bases e fazer um projeto mais à esquerda? Claro, sem dúvida, William. Hoje a gente tem, são palavras do próprio presidente Lula, o maior patrimônio que o PT tem é a militância, é o povo que apoia o projeto que a gente defende também. Então, é uma oportunidade, essa oportunidade tem que ser agarrada para a gente voltar à presidência da República com o apoio dessa base social, aproveitar para investir nossas forças políticas em fazer uma bancada forte para a Câmara Federal, colocar lá representantes da classe trabalhadora e não ficar refém 100% da conciliação. Que é necessário haver conciliação, sim, mas uma conciliação que mais na frente também mexa um pouquinho no andar de cima, que a gente possa voltar ao poder, taxando as grandes fortunas, o imposto sobre a herança
também, e os dividendos, como é que a gente tá? Tem o Brasil e Estônia que não taxam os dividendos, os lucros e dividendos, então tem que haver esse debate, sem dúvida, e a gente tendo a oportunidade de voltar à presidência da República, como está bastante claro que a gente vai voltar, a gente tem essa responsabilidade com o Brasil. É interessante, Marília, porque essa crise toda política, policial, ela é muito fruto da política de alianças, né? Exatamente em nome das alianças que foram sendo feitos aí, esses acordos, a tal governabilidade cobrou um preço muito alto. O Aleph Martins está dizendo, a militância vai levar Marília para o Palácio do Governo nos braços. Chegou o momento de dar a resposta política ao golpe que o povo brasileiro passou, com Lula presidente e Marília governadora. O Lula esteve aqui com a gente, talvez 2 semanas, 3 semanas antes de ser preso. E ele falou de uma coisa muito importante, que é essa defesa de uma bancada que dê apoio. Por quê? O Lula foi eleito, sei lá, com 100 deputados, a Dilma com 100 e poucos, dependiam de um Congresso extremamente conservador. O Lula, com a força que tem, né, e a população consciente do golpe, você acredita num Congresso mais ou menos conservador em 2018? Se o Lula chegasse, por exemplo, e falasse, olha, vamos eleger uma bancada de deputados, vamos fazer 13 de cima e embaixo, vamos votar, sei lá, PCdoB também, outros partidos, PDT. Você acha que ele conseguiria, por exemplo, se ele tem 35% de votos presidenciais, transferir um pouco disso para as eleições parlamentares também? Estou acreditando nisso. E para isso a gente precisa também renovar, né? Investir em quadros novos, investir politicamente em quadros novos que se dispõem a disputar a eleição. E, inclusive, o investimento partidário mesmo, de dar espaço, tanto em tempo de TV quanto do fundo partidário, para que a gente possa levar os nossos companheiros à Câmara Federal, ao Senado. Você acha que o PT tem um pouco de dificuldade de fazer isso, de alçar novos quadros da política? Eu acho que não é um problema só do PT, é de qualquer área, tanto da política quanto da advocacia, é de tudo. Quando chega o novo, tem que romper uma barreira, isso é natural, tem que ser encarado com maturidade por quem está entrando. Isso aí eu acho que tem que ser muito tranquilo. Essa ideia de fazer uma lista positiva de deputados, né, em quem votar, surgiu porque é o seguinte, a gente falou, será que não dá para fazer uma lista negativa? Na entrevista com o Lula, né, dos deputados que flagrantemente conspiraram, que apoiaram o golpe, sempre vem à minha lembrança a figura do Mendonça Filho, né, que eu acho que foi um dos grandes articuladores do golpe, ministro da Educação do Temer. Candidato a senador. Candidato a senador. Eu te pergunto, tem alguma chance de ganhar a eleição para o Senado lá, tendo participado do golpe ativamente? As pessoas estão conscientes do papel que os golpistas tiveram nesse processo nacional? Me vem outra figura, Bruno Araújo, que foi o voto definitivo. Isso. Que também é de Pernambuco, é do PSDB, que foi teve vários ministros. Foi o último Está voto. querendo também ser candidato a senador, tá? Os dois estão... O eleitor está atento? Pelas pesquisas e pelo sentimento, a gente vê que está atento sim. Que bom. É mais de 70% na pesquisa que o PT Nacional encomendou para consumo interno nosso, mais de 70% rejeitam quem apoiou o golpe. Então, isso com certeza vai dar um resultado nessas eleições. E o pessoal vai tentar largar o Temer de todo jeito agora, né? Vai fingir que nada aconteceu. O que eu fico sempre lembrando é que é necessário que a gente faça uma reflexão, que o que a gente está vivendo hoje, a gente vai analisar daqui a 20, 30, 40 anos. É como se em 64, depois do golpe militar, Reis, Brizola, todo aquele pessoal, Gregório Bezerra, 2 anos depois fossem tentar negociar uma aliança com aqueles que foram essenciais para que houvesse o golpe militar de 64. É a mesma coisa agora, a gente está vivendo um golpe de Estado. Então, a gente tem que estar na posição de quem defende o projeto de país que foi retirado da maneira de tomada de assalto da maneira como foi. Olha quantos pernambucanos golpistas aqui me lembra a Cátia Souza, né? Fora Mendonça Filho, fora Fernando Bezerra, fora Bruno Araújo, fora Jungmann também. São muitos, né? Daniel Coelho. Que era do PV, foi pro PSDB. Tá no PPS agora. Tá no PPS. Isso. E tem o filho do Fernando Bezerra, que é o Fernando Filho, né? Isso. Que é o ministro do entreguismo, né? Da entrega do petróleo, do pré-sal, vende tudo, da Amazônia, abrir para mineradoras. Olha, Pernambuco é um estado muito importante, muito querido, muita força na esquerda.
Mas esses representantes assim, associados ao golpe, eles foram com muita violência, né? O próprio Roberto Freire, que embora não esteja no governo, também é. A gente exporta também, o golpista, né? Não satisfeito. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa percepção. Por mas exemplo, mas tenha certeza, Atos, que lá a população está bastante consciente, tanto é que está todo mundo fugindo desse tema. Procura, o pessoal da base de Temer procura estadualizar o debate, mas não, nós precisamos nacionalizar sim e deixar bem claro como são as coisas. Não, e até porque, por exemplo, se a gente olha essa questão do petróleo, a mudança na Petrobras, por exemplo. Está chegando na vida das pessoas. A greve dos caminhoneiros foi isso. Quando a gente falava antigamente em entrega do patrimônio nacional, entrega do petróleo, o pessoal não entendia muito bem. Agora está passando a entender. As pessoas já percebem, por exemplo, que foi a política do Pedro Parente, o preço da gasolina. Quando acabam, por exemplo, os empregos lá na indústria naval, eles também percebem que a Petrobras parou de encomendar na refinaria. Sim, sim. É muito importante. Marília, eu queria te perguntar, assim, além dessas condições de construir a candidatura, né, que tem que passar por a questão da própria definição partidária, convenção, discussão de aliança nacional, como é que você enxerga, qual é o seu projeto para o estado de Pernambuco? Né? Aí já olhando para frente, imaginando que você venha a ser eleita. Hoje a gente tem um estado que não investe. Pernambuco está abaixo do 20º lugar no ranking de investimentos. Como eu falei mais cedo, Pernambuco hoje tem metade da capacidade de investimento da Bahia, do Ceará, do Maranhão. E isso reflete diretamente na nossa economia. Como é que a gente vai interiorizar o desenvolvimento, por exemplo, sem infraestrutura? Pernambuco é um estado em que falta água do litoral até o sertão. Tem a questão da segurança, que aí tem que ser a prioridade número 1 de resolver o caos que se instalou em relação à segurança pública. Pernambuco terminou 2017 com números iguais ao do Rio de Janeiro, que tem o dobro da população. Então, tem que ser retomado um projeto para a diminuição da violência. Há o Pacto pela Vida, mas que está hoje está totalmente desmontado. E investir em prevenção, principalmente. Não adianta simplesmente investir em repressão, mas que é preciso porque Pernambuco tem hoje um efetivo policial menor do que nós tínhamos 30 anos atrás, com o salário defasado, sem condições de trabalho, e que persegue quem denuncia essa situação. O presidente do Simpol, por exemplo, tem não sei quantos processos para ser demitido porque faz blitz nas delegacias e denuncia as más condições de trabalho dos profissionais da Polícia Civil. E a Polícia Militar também precisa ter melhores condições de trabalho e de salário. Mas é preciso também investir na prevenção. Havia um programa chamado Programa Atitude, que trabalha com pessoas envolvidas com drogas. E, na verdade, hoje está sendo entregues a comunidades terapêuticas de aliados. Então, isso, em vez de ser expandido, está sendo desmontado, está sendo esvaziado. E a gente não vê como simplesmente acabar com o homicídio investindo em repressão e não atacando a causa, que a maior causa... Agora, Marília, quando você fala desses dados de violência, por exemplo, o governo do Eduardo Campos e esse governo do Paulo Câmara é uma sucessão, ele fazia muita propaganda de um programa que chamava Pacto pela Vida. É disso que eu estou falando. Isso não deu certo, então? Não, passou a não dar certo nesse governo. Ah, nesse governo. Nesse governo. E muito por falta de liderança do atual governador, de articular as demais instituições e, enfim, de ter meta realmente de reduzir a violência. E fora isso tem a questão da interiorização do desenvolvimento. Não tem como você interiorizar o desenvolvimento num estado em que a malha rodoviária está numa situação terrível e que não tem água. Pernambuco é um estado em que falta água do litoral até o sertão. A gente precisa ter uma meta de levar água para 100% do estado de Pernambuco. A RAIS, em 98, 20 anos atrás, deixou o governo do estado com Pernambuco 100% eletrificado. Diziam que era impossível, mas foi somente ter vontade política, mesmo enfrentando o boicote do governo federal com Fernando Henrique e o boicote de próprios pernambucanos que faziam parte do governo federal, mas conseguiu
atingir esse patamar de 100% eletrificado. E a gente precisa terminar o governo também com 100% de abastecimento de água. E para isso precisa resgatar a Compesa, que está também num processo que parece que é o caminho da privatização. Sabe quando você sucateia uma empresa, os serviços não funcionam e parece que é encaminhando para dizer que o serviço público não dá certo, que a gente tem que entregar. E se tiver que fazer PPP, que a gente faça, mas com o Estado comandando e não entregando para a empresa fazer como convier ou como der mais lucro. Tem que colocar as empresas públicas para fazer o desenvolvimento social. Então essa é uma das grandes metas. Na educação, nós temos um grande problema. O atual governador prometeu dobrar o salário do professor e o que a gente vê é justamente o contrário. A precarização da relação de trabalho dos professores. Mais da metade dos professores da rede estadual são contratados, são de contratos temporários, não são efetivos. E o piso não é respeitado. Quando é respeitado, só serve mais para achatar o plano de cargos e carreiras, ou seja, as carreiras, os níveis iniciais terminam se achatando para cumprir o piso, e isso leva a um desmonte desse plano. Agora, é muito importante, você falou, bom, tem as questões estaduais, mas é muito importante, como você falou antes, também nacionalizar a questão de Pernambuco, né? Porque o Estado vai ter um impulso muito grande, evidentemente, se Lula voltasse, ou se o projeto representado por Lula voltar ao poder, né? Mas para isso, Atushi, também a gente precisa fazer uma reflexão grande e uma luta grande, principalmente dos estados do Nordeste, para a revisão do Pacto Federativo. Com a PEC da morte, os estados, principalmente do Nordeste, que precisam investir em infraestrutura muito ainda, estão numa situação dificílima. Mas é preciso também rever o Pacto Federativo. A gente não pode ter a política de diminuição da desigualdade regional simplesmente submetida à benevolência de um governo. Uma política de governo tem que ser uma política de Estado. E para isso, os entes federativos, os estados e os municípios precisam ter mais autonomia perante a União. William, só vou ler um superchat e já te passo aqui, ó. Natanael Lima, parabéns ao Brasil 247 pela iniciativa. A credibilidade na capacidade política de Marília é muito grande em Pernambuco, mas acho muito importante uma aliança nacional com o PSB, e ele pergunta como você enxerga isso. A questão da aliança nacional de novo. A família Araújo, Natanael Lima, família Araújo em Feira Nova, Pernambuco, apoia a candidatura de Marília Reis. Parabéns ao Brasil 247 por essa entrevista. Eu pedi a Natanael para mandar uma mensagem lá para a página da gente do Facebook, que eu quero visitá-los quando eu for à Feira Nova. É legal. E aí eu queria dizer para ele também que Marília fez uma foto aqui. A gente tem uma foto da família Araújo lá em Feira Nova, todo mundo segurando essa caneca aqui. E é uma foto que eu mantenho lá na minha sala porque ela dá boas energias, né? Então, enfim, a família inteira comprou caneca, foi muito legal. Marília tirou foto lá. Já estão dizendo o seguinte, a Marília presidenta 2026, hein? Esse ano ainda não tem idade, 2018, né? Ganha 2022, mas 2026 já dá. Já dá. 2026, fala, De Luca. Deixa eu aproveitar, como vocês sabem, eu apresento o Estúdio de Diversidade aqui toda sexta-feira, que é um programa que fala sobre diversidade, e você preside a comissão especial à frente lá na Câmara de Recife. E o estado de Pernambuco é o 6º no ranking de morte de LGBTs, né, segundo os dados do GGB de 2017. Como é que você, como governadora, pretende enfrentar esse problema da homofobia, que é um problema histórico, né, especialmente nos interiores do Brasil, onde a gente tem muitos casos de morte e de agressão contra LGBT? Não tem como acabar com a violência, com os crimes de ódio, de uma maneira geral, sem a gente mudar a cultura. Isso é um processo que demanda tempo, mas tem que ser priorizado. A educação precisa ser uma educação também voltada para o combate a esse tipo de postura que é cultural. Na verdade, infelizmente, a gente vive essa realidade no Estado. Eu acho que está evoluindo bastante, mas tem um caminho muito longo pela frente e, sem dúvida, vai ser uma das prioridades do nosso governo. Marília, eu vou ler um superchat aqui do Esdras também. Superchat é quando o pessoal apoia, né? A gente está transmitindo, o pessoal já paga para ter o comentário destacado. Só não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Exatamente, estamos chegando aos 120 mil inscritos. Muito bom, talvez a gente chegue hoje, amanhã no máximo. O fato de o PT estar cogitando abandonar Marília para apoiar um golpista explica o porquê dos caciques do partido estarem tão queimados com a militância. Então a gente teve dois comentários, um defendendo a aliança nacional com o PSB e outro
também criticando o eventual sacrifício da sua candidatura. Mas eu acho importante também a aliança nacional, claro. Sem esse preço, sem essa moeda de troca. Que nesse sentido, só para fazer uma relação, a gente teve desistiram da candidatura da senadora Lídice da Mata lá na Bahia, ela desistiu, a chapa que ia compor, na verdade, não era viável ela ser candidata avulsa, né? Isso, e aí ela acabou desistindo da candidatura, vai ser candidata a deputada federal, e disse que isso foi por conta da política do pragmatismo local. Do pragmatismo local. Você não teme que algo ao contrário aconteça, ver uma canetada de cima para baixo, dizendo que você precisa apoiar, ou que você vai precisar compor com o Paulo Câmara? Veja, nós precisamos seguir as orientações nacionais, mas fica uma reflexão, essa reflexão a gente tem feito. Uma aliança que vem a esse preço, ela se sustenta até quando? Então, isso tem que ser bastante refletido. E o atual governador já disse que ia apoiar o presidente Lula. Eu acho muito difícil que ele tenha força. Acho muito difícil, não tem força para conduzir nacionalmente o PSB para um caminho que ele ache que deva seguir. Fora isso, né, tem as contradições do próprio PSB. Um lado que quer ficar com o Ciro, um lado que quer ficar com o Ralf. Eu acho que deve haver, se tiver essa candidatura, essa aliança nacional, é algo muito importante para o nosso projeto. Mas também não vejo nenhum problema de ter duas candidaturas que apoiam o presidente Lula, ou três candidaturas que apoiam o presidente Lula, quanto mais melhor. Aliás, no Nordeste isso vai ser muito comum, você pode ter vários candidatos apoiando o presidente Lula. O Ari Sacker está perguntando, está dizendo, na verdade, afirmando, mande uma Marília para o Paraná, precisamos trocar o bonequinho do Aécio chamado Beto Richa, chega do Playboy curitibano, muito séria e ponderada. Eu queria te perguntar, Marília, como é que é a sua relação lá com os meios de comunicação? Se também no estado como Pernambuco, que é um estado que se beneficiou muito dos governos Lula e Dilma, se lá a mídia hegemônica também massacra o PT manhã, tarde e noite, como aqui no Sudeste, porque aqui no Sudeste tem uma mídia que promove campanha de ódio todo dia, né? Como que funciona lá em Pernambuco? Não, é menos. É menos? É menos. Porque os comunicadores lá reconhecem também que a população está do outro lado, né? É bem menos. E a relação sua com os veículos é tranquila? É tranquila. Existe um controle, de certa maneira, do governo sobre as máquinas ou não? Uma influência? A gente sabe como é que funciona, né? Os anúncios, enfim, como é que os jornais, principalmente, os veículos se mantêm e vão, mas não é algo como aqui no Sudeste. Já teve alguma baixaria nessa campanha, assim, alguma coisa, alguma casca de banana, assim, muito pesada contra a sua candidatura ou não? Não, até agora que eu me lembre, não. Ele é claro que sempre, enfim, tem as pegadinhas, né? Às vezes matérias que tem uma manchete, um título que não corresponde exatamente ao que a gente falou, ao conteúdo, mas nada muito grave ainda não. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à política de aliança. A expectativa do Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência, é que ele cresça especialmente no Nordeste, né? Lá em Pernambuco, como é que está essa sua conversa com o PDT? Há alguma conversa? E você acha que o Ciro Gomes consegue crescer, tirar essa margem que o presidente Lula tem, especialmente nesses estados, Ceará, Bahia e Pernambuco? Não acho. Lá em Pernambuco, o lulismo é muito arraigado. O PDT hoje faz parte da base de apoio a Paulo Câmara, né? Assim como o PCdoB já há algum tempo. O PCdoB há mais tempo. O PDT há menos tempo assumiu a Secretaria de Agricultura e está na base de Paulo Câmara. Entendi. A Nájila está dizendo aqui que tanto a Folha de Pernambuco quanto o Jornal do Comércio são golpistas. E o Lacerda está fazendo um comentário aqui, é bem pernambucano, né? Está dizendo Marília, Dilma e Gleisi, 3 mulherões da porra. É assim que as pessoas se manifestam às vezes. Marília, eu queria te pedir para também mandar uma mensagem assim, sobre como você vê o papel de Pernambuco. Pernambuco ganhou muita projeção recente na cultura nacional, no cinema, enfim, na música sempre teve muita tradição, carnavais, tal, aquela coisa toda. Como é que você vê o papel de Pernambuco na questão cultural também, para o Brasil como um todo?
Assim, é difícil você falar isso como pernambucana, porque bairrista, né? a gente é muito bairrista, megalomaníaco, né? Não, mas assim, Acho que Pernambuco começou a aparecer mais, né? Começou a empata com o gaúcho em mas bairrismo. não aparecia tanto gaúcho. como tem aparecido ultimamente, né? Assim, eu acho que de uns anos para cá o Estado tem tido muita projeção. Houve durante algum tempo um investimento importante por parte do governo na cultura, o que também tem sido desmontado ultimamente. A gente defende que no nosso governo tenha no mínimo 2% de investimento do orçamento na cultura e que não haja uma concentração como tem havido em grandes eventos e não no fomento às manifestações culturais de uma forma geral. E Pernambuco é um estado riquíssimo. Quem conhece de verdade não tem como não se apaixonar pela cultura da gente, pela capacidade Tem das muitos pessoas. artistas te apoiando também, né? Muitos artistas novos, o que a gente escuta ali. Tem, mas também tem outros que têm medo, têm receio de declarar apoio e sofrer perseguição por parte do governo. Também tem isso. Ó, chegando mais superchat aqui, Emerson Almeida, né? E aí aí é uma questão nacional, e eu vou te pedir para refletir sobre esse tema, já que o William também falou sobre Ciro. Emerson Almeida, com Lula impedido, por que o PT não pensa logo em apoiar Ciro Gomes e montar a maior bancada de esquerda possível? Isso poderia ser mais importante a fazer uma mudança, para que se consiga uma mudança forçada no judiciário, depois até exonerar ministro do STF e tal. Você acha que existe espaço para discussão já de uma aliança com Ciro? Ele já coloca Lula como impedido? Como é que você vê essa discussão no PT Nacional? Atucha, a gente não tem direito de jogar a toalha agora. Jogar a toalha seria praticamente admitir que o que estão fazendo com Lula está ok e que a gente precisa seguir adiante. Não é assim. Lula representa um projeto. Então, eu sou também favorável, eu sou da corrente não, mas enfim, do grupo, da ideia que deve defender até o final o presidente Lula. Lula está sendo perseguido pelo projeto que representa. Não é Lula que está ali. Então, nós temos que até o final fazer a denúncia da prisão política que o presidente Lula está sofrendo e até as últimas consequências na defesa da candidatura de Lula, registrar a candidatura do presidente Lula. Não tem outro caminho. Na minha ótica, não tem outro caminho. E se vier violência, então que outros cometam a violência, né? Quer dizer, que não seja... Isso. Tem sido a gente não pode deixar o presidente Lula sozinho nesse momento. Muito bom. Eu queria te agradecer muito, Marília, porque a gente vai ter daqui a pouco o programa Boa Noite 247 com Paulo, Gisele e Alex. As pessoas aqui adoraram, né? Tanto a sua presença quanto a sua fala. Inclusive a Daphne falou o seguinte: olha, estou querendo me mudar para Pernambuco. Muita gente aqui te elogiando. E eu queria dizer também o seguinte, que a gente pode estabelecer um contato direto, porque agora a gente também faz muita entrevista por Hangouts e tal, mesmo quando você não estiver em São Paulo, para a gente acompanhar o projeto da sua candidatura, né? Fernando Pimenta também está aqui agradecendo, muitas pessoas agradecendo. Queria te pedir então para deixar uma mensagem final aqui para o nosso público e sobretudo para o eleitor de Pernambuco também, né? Porque quando você falou assim, não podemos jogar a toalha, eu acho que vale tanto para o Lula quanto para o seu projeto também. Não, e a gente também não está jogando a toalha, a gente está até o final nesse debate, nessa construção. Eu acredito que a nossa pré-candidatura está crescendo e consolidando a candidatura que vai crescer realmente durante o período eleitoral, quando a gente tiver a oportunidade mesmo de falar para os eleitores, de receber mais apoios de prefeitos, enfim, de lideranças políticas do Estado como um todo. Eu queria agradecer muito a oportunidade também, Atush, você é uma grande referência para a gente que faz esse embate diário. Inclusive, quando a gente estava comentando sobre o que era que a gente tinha a responsabilidade de fazer voltando à presidência da República, a lei de meios é algo essencial para a gente democratizar a comunicação, as comunicações, e eu acho que o PT, voltando à presidência da República, não vai deixar de fazer isso. E você é uma referência para todos nós. Estamos na luta aqui. Muito obrigada aí pela oportunidade. E queria aproveitar e chamar os internautas para seguirem a gente nas redes sociais. Procura lá no Facebook, e vocês que estão aí já assistindo, Marília Arraes no Instagram, no Twitter, e segue a gente e acompanha os posicionamentos da gente, as agendas, o giro que a gente está fazendo pelo Estado. Muito bom.
Muito obrigado a todos. Daqui a pouco tem boa noite. Obrigado, Marília, sempre bem-vinda. Obrigado. E vamos resistir, Deluca. vamos resistir. Vamos resistir. Junto com Lula, livre presidente. É isso aí. Valeu, gente. Num país com mídia monopolizada e manipuladora, estou aqui incentivando a assinatura solidária do 247, mídia alternativa de alta qualidade.